Olá a todos e a todas, eu sou a professora Valéria Arantes, estou aqui hoje para trabalhar com vocês a temática dos projetos de vida e a moralidade, uma aula conceitual que tem como principal objetivo abordar o conceito de projetos de vida e suas intrínsecas relações com a moralidade humana. Pois bem, por que falar de projetos de vida e que relações esse conceito teria com a moralidade humana? Então vamos começar com uma definição que buscamos na antropologia e na filosofia sobre projetos de vida. O que seria, como conceituar projetos de vida? Bom, trouxe uma definição para a gente começar explicitando nossas ideias. Desde a antropologia e da filosofia, a gente pode fazer uma síntese com a ideia de que projetos de vida é um modo privilegiado de conduta antecipatória usado para gerir a incerteza. Comporta as dimensões abertura para o novo, busca de sentido, pessoalidade, valores, criação, planejamento, campo de possibilidades, realização e transformação do real. Pois bem, eu gostaria de começar falando da ideia da incerteza. Então, tendo em vista a incerteza e a instabilidade do mundo contemporâneo, a primeira coisa que me parece pertinente é assumir o projeto de vida como algo incerto. Um outro termo que me parece importante é a ideia da pessoalidade. A ideia de que o projeto de vida é algo absolutamente intransferível, tem que ser construído pelo autor, pelo próprio sujeito, a ideia de autoria desse projeto. Quando a gente fala dos valores, por que atrelar o conceito de projeto de vida a valores? Porque a ideia de dar sentido à vida, às ações do sujeito, É a transformação do ser mesmo. Tem uma frase de um autor, que é o professor Nilson Machado, da qual eu gosto muito, quando o Nilson fala o seguinte: a ideia de projeto a gente tem que assumir que não pelo que é possível de imaginar e não apenas pelo que é possível imaginar como possível. Então, a ideia de que o Nilson traz é que o projeto de vida diz respeito àquilo que é possível de se imaginar e não aquilo que é possível de se imaginar como possível. Então, a ideia de que é preciso imaginar, por mais utópico que pareça, por mais absurdo que pareça, o projeto de vida tem que nos dar essa possibilidade de imaginar, de criar, de inovar. Então, esses conceitos, todos que estão aqui, me parece super pertinente a ideia de dar sentido à vida, a ideia de valores, a ideia de pessoalidade, a minha construção, a questão da autoria. São conceitos que, desde a filosofia, desde a antropologia, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que isso é muito forte quando os autores desses campos referem-se à ideia de projetos de vida. Pois bem, agora gostaríamos de trazer um conceito de projetos de vida, mas do campo da psicologia. E para tal, nós vamos nos reportar a um autor que é uma grande referência dos trabalhos que nós desenvolvemos já há alguns anos, que é o professor William Damon, da Universidade de Stanford. O professor Damon, ele traz a ideia de projeto de vida, e vejam só, eu fiz questão de colocar a palavra purpose, porque é difícil traduzi-la para o português, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o professor Damon, ele conceitua projetos de vida, purpose em inglês, da seguinte forma: projetos de vida envolvem a mobilização de valores e sentimentos que podem ser vislumbrados na relação entre eventos passados, ações presentes e projeções futuras, e um construto que integra a constituição identitária e a possibilidade de interação com o meio. Esse conceito do professor Damon me parece importante para a gente pensar a ideia de que, dentro dessa pluralidade, da diversidade humana, nós nos constituímos a partir da interação com o outro. Então, é admitir essa pluralidade e essa constituição da identidade na relação
com o outro. Esse conceito nos parece bastante profícuo para a gente pensar a moralidade e tentar entender dentro do desenvolvimento moral, das possíveis intervenções que a gente possa fazer para favorecer essa moralidade. Tá? Aqui, nessa lâmina, eu coloquei projeto vital, a ideia de que o projeto de vida é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o self e que gera consequências para o mundo além do self. Eu vou pedir aqui um parênteses, porque vocês vão ver que na transparência anterior eu coloquei, na projeção anterior estava projeto de vida e agora aparece projetos vitais. Por que isso? Tá? Isso foi uma necessidade ao traduzir o termo purpose para o português. Né? O professor Ulisses Araújo, ele optou pelo conceito de vital, tendo em vista a ideia da pessoalidade, né? Porque em português, projetos não faria jus à ideia de pessoalidade, de self, de algo centrado nos desejos, nas aspirações do sujeito. Então, no Brasil, o próprio livro do professor Damon saiu publicado no Brasil pela editora Sumos como O que o Jovem Quer da Vida. Tá? E o conceito purpose foi traduzido para o português como projetos vitais. Aqui me parece importante a ideia de que é uma intenção estável e generalizada para alcançar algo que, ao mesmo tempo que atinge o self, a ideia de eu, também extrapola, né, esse eu. Portanto, nós não estamos falando de qualquer projeto, né? E aqui a gente começa a aproximar do conceito de moralidade, tá? Um objetivo estável e generalizado, altamente centrado, que organiza e motiva as ações, as decisões e aspirações cotidianas. Pode ser de qualquer conteúdo centrado no self ou ter objetivos que extrapolam esse self. Portanto, nós estamos falando de algo que transcende o eu, né? Não é qualquer projeto, tendo em vista a ideia de moral, não é qualquer projeto que é considerado aí um projeto vital, e nós vamos falar disso quando aproximarmos o termo da moralidade. Então, é importante, né, ficar claro para vocês a ideia de vital com uma forma de fazer jus à ideia da pessoalidade, de autoria do próprio sujeito. Pois bem, vamos ver as principais características desse conceito, né, de projeto vital. Primeira característica que me parece importante, da qual até nós já falamos, tá? A questão da estabilidade, tá? Nós não podemos admitir um projeto de vida, um projeto vital, como algo efêmero, né? E quando a gente está falando de estabilidade, isso não tem a ver com uma coisa estática, muito pelo contrário, né? Admite-se a flexibilidade, mas ao mesmo tempo é preciso distinguir um desejo qualquer de um projeto. Portanto, a ideia de estabilidade é algo que prevê um tempo maior, né? A ideia de, aqui, a estabilidade também tem a intenção de fazer jus ao conceito de estabilidade juntamente com o crescimento, algo que você vai vislumbrando, tá? Outra característica importante, né, que está atrelada à ideia da estabilidade é a ideia de objetivos de longo prazo. Insisto, é preciso distinguir um projeto de um desejo, né? De uma perspectiva mais imediatista, né? É algo que você tem uma estabilidade no sentido que é uma projeção para um tempo maior. Outra característica, operar pela vida do sujeito, algo que seja central para o sujeito, tá? Outra característica, organizador e motivador da vida do sujeito. Aqui tem uma dimensão que me parece fundamental, que é a dimensão do desejo. Nós estamos assumindo o projeto de vida como algo que está imbuído de desejos, de sentimentos, de valores, né? Aqui, o que eu quero para mim, tá? Outra característica fundamental, trata-se de uma preocupação central. De novo, a ideia de pessoalidade. É o centro da vida do sujeito que deve organizar suas ações, seus pensamentos, suas projeções, tá? Por fim,
não podemos nos esquecer, né, na citação anterior do professor Damon, eu já coloquei, podem ser complexos e ambiciosos, como também podem ser modestos e familiares. Para você nomear de projeto de vida, não precisa ser uma coisa estrondosa, né? Pode ser uma coisa modesta também, tá? Vamos entender esses conceitos e ver aí a aproximação com a ideia, o conceito de moralidade. Então, quando a gente fala por que falar de uma aula, né, projetos de vida e moralidade? Por que essa aproximação, tá? Porque, em linhas gerais, a gente pode admitir a moralidade como aquela decisão sobre o que queremos viver no mundo com os outros. Como que eu quero viver? A origem da moralidade está justamente nesse conceito, né? Como que eu quero viver? Essa é a origem da moralidade. Que tipo de vida eu quero ter, tá? Uma outra ideia que me parece importante é a compreensão da moralidade de modo integrado ao self, nos filiando a teorias que contemplam tanto os aspectos cognitivos como os aspectos afetivos, morais quanto os não morais, compreendendo a moral não apenas referenciada no outro, mas também referenciada no próprio sujeito. Aqui eu queria fazer um parêntese, né, que admitir a moralidade como algo centrado no próprio sujeito, mas também centrado no outro, é uma corrente, né? Mas não existe um consenso sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Admitir a busca da própria felicidade é também moral. Então, eu quero deixar claro aqui que nós estamos assumindo aquela posição de uma moral que ela está referenciada no outro, a expressão em inglês seria other regarding, mas também referenciada nas aspirações do próprio sujeito, a ideia de self-regarding, né? E daí a aproximação com o conceito de projetos de vida. Por fim, em linhas gerais, a compreensão, estamos admitindo aqui, no campo da moral, a compreensão de um sujeito real, né, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com seus desejos, com seus valores. E daí a aproximação me parece clara, né, entre projetos de vida e moralidade. Ora, se a moralidade diz respeito ao tipo de vida que eu quero ter, como eu quero viver, né, me parece que está intrinsecamente relacionado ao conceito de projeto de vida, quando o sujeito tem que projetar, né, pensar em suas aspirações, seus desejos e tal. Pois bem, elementos que configuram um projeto de vida. Vamos lá. Primeiro, momentos de inspiração. O que nós estamos chamando de momentos de inspiração? São momentos nos quais, por meio dos quais o sujeito tem contato com algo importante no mundo, com um problema, uma forma de ser resolvido. Então, são experiências relevantes para o sujeito para projetar esse futuro, né? São experiências mesmo de vida. Daí a importância da intervenção educacional, né, para dar a ele subsídios para projetar, para pensar nesse futuro. Outro elemento que nos parece importante na elaboração de um projeto de vida: pessoas de referência. O que nós estamos chamando por pessoas de referência? A ideia de que, aqui a ideia fundamental é que o sujeito tenha a possibilidade de dialogar, de observar aquelas pessoas que têm um projeto vital, né, nobre, ou que possa sinalizar a ele esse projeto. Portanto, nós estamos nos referindo à possibilidade de ter uma pessoa que ou inspire, ou indique, ou oriente na construção do seu projeto de vida, ou que seja uma pessoa de fato inspiradora, uma referência no sentido de que é uma pessoa que tem um projeto e que eu vejo como entre aspas, um mentor, né? Uma ideia de uma pessoa que eu tenho, por quem eu tenho grande admiração, né? E é um bom exemplo, um bom modelo, digamos assim, tá? Outro elemento importante: esforços e comprometimento. Aqui a ideia de que o sujeito planeja e executa ações no presente e também projetando esse futuro que vai contribuir com o desenvolvimento do seu projeto.
Um aspecto fundamental do projeto de vida, né, eu acho que a gente até falou, mas eu acho que é importante reiterar, a ideia de ações. Não adianta você vislumbrar um grande projeto se você não consegue operacionalizar ações que o levem a esse projeto, né? Nesse sentido, o professor Damon muitas vezes classifica, né, em pesquisas que ele realizou, ele nomeia de sonhadores aqueles que vislumbram um grande projeto, mas não conseguem vislumbrar ações para alcançá-lo, né? Então, nesse sentido que a gente chama de sonhador, tá? E o quarto elemento que me parece importante é a ideia de desenvolvimento de habilidades e força de caráter, tá? Por isso nós estamos chamando a atenção, esse aspecto, a ideia é chamar a atenção para como a satisfação e o engajamento podem levar a um otimismo, uma autoconfiança que vai favorecer ainda mais o alcance desse projeto de vida, tá? Então, a ideia de que se você tem um grande projeto, ou você tem um projeto até mais humilde, digamos assim, mais modesto, como falávamos, se você está, entre aspas, né, porque é muito difícil nomear, mas assim, no caminho certo, no sentido de que as ações te levam realmente a alcançar aquilo que você vislumbra. Se você está nesse caminho certo, isso tende a te dar mais otimismo ainda de que você vai alcançá-lo, né? Uma autoconfiança de que, olha, eu vou de fato conseguir aquilo que eu tanto vislumbro, tá? E aqui vamos pensar na diferença entre projeto vital nobre e projeto vital antissocial. Quando a gente se dispôs, né, nessa aula a falar um pouco da aproximação entre projetos de vida e moralidade, foi justamente tendo como eixo a ideia de que nós estamos falando do desenvolvimento moral, nós estamos falando da formação ética e moral, portanto, não é qualquer projeto que vale, tá? Então, primeiro aspecto, quando a gente fala de projetos positivos, projetos vitais positivos fornecem inspiração, motivação e resiliência duradouras. Portanto, é algo mais a longo prazo. Quando a gente está falando de projetos de vida destrutivos ou antissociais, podem ter efeitos motivadores por certo tempo, mas no final se extinguem, tá? De novo, não é qualquer projeto. Eu não posso ter como projeto ser um grande bandido, né? Eu não posso ter como projeto de vida alcançar algo que vá ferir a dignidade de outra pessoa. Projetos vitais nobres promovem o bem-estar dos outros, são perseguidos por meio que obedecem a padrões morais e são alcançados no espírito de razoável humildade. Portanto, quando a gente fala de padrão moral, nós estamos falando de valores morais. Não, nós temos que pensar em projetos nos quais configuram valores morais. Por fim, projetos vitais antissociais prejudicam os outros, são perseguidos com trapaça e desrespeito e refletem motivos egomaníacos e megalomaníacos, né? Normalmente, nós não queremos enquadrar, mas normalmente são projetos megas, né, monstruosos e que, de novo, não levam o outro em consideração. Por fim, né, com essa aula, nosso maior intuito, muito mais do que classificar ou enquadrar isso é esse projeto, ou aquele projeto, esse vale, muito mais do que isso, foi sinalizar possibilidades de intervenções aqui para a gente pensar na formação ética e moral dos nossos alunos. Portanto, a ideia foi muito mais de indicar possíveis caminhos para a busca de intervenções que podem levar os jovens a construírem valores morais que almejem a realização de projetos de vida significativos para o self e para o mundo além do self, tá? A ideia, basicamente, é trazer alguns conceitos, trazer conceitos que os ajudem a pensar na formação ética e moral, vislumbrando a formação de pessoas que conseguem vislumbrar a própria felicidade, o próprio bem-estar e, ao mesmo tempo, o bem-estar dos demais. Obrigada.